Pois é, bicho. Fazendo caqueada, dando bom dia pra Guma e já pedindo licença pra ela, tá certo? Eu não faço vídeo, bicho, desde o último vídeo foi sábado, certo? Eu fiz de madrugada o vídeo, 6 horas da manhã, rapaz. No domingo eu me arranquei e fui, sabe, pro mundo ver meus filhos e aquela coisa toda, sabe? Ontem, nesse domingo eu voltei assim, sabe, depois da conversa que eu tive uma conversa meio que tensa com a minha filha, de repente a gente começa a falar de hábitos morais meus. Porra, e ela já tem 21 anos, sabe? E ela tenta, rapaz, sabe, me controlar, puta que pariu. E o meu filho, sabe, irmão dela, que tem 19 anos, ficou olhando assim nós dois, sabe? Mas o fato é, rapaz, que o último vídeo que eu fiz foi sábado, certo? Domingo eu cheguei assim, sabe, meio aí, afetado, sabe? E não tive condições, não quis fazer e, sabe, enfim, aí quando foi ontem a mesma coisa, não, ontem houve um problema, não foi um problema, certo? Houve uma situação que aconteceu, na verdade, no domingo, acho que isso foi parte, sabe, porque eu também não pude fazer o vídeo, porque fiquei pensando como eu iria reagir numa questão judicial, tá certo? Eu tenho clientes num certo município aqui no Pará, tá certo? A 300 quilômetros daqui, e lá devo ter uns 70 processos, todos eles versando sobre direito administrativo, a maioria, tá certo? Mas em especial esse caso aí é uma reintegração de posse de um terreno, rapaz, que eu ganhei na moral, no braço, sabe? E por isso eu quero falar dele aqui rapidamente, para falar de um outro também ali, que foi uma indenização que eu ganhei por danos morais e materiais, tá certo? Numa questão aí da venda e compra de uma casa, do financiamento de uma casa no projeto do governo Minha Casa Minha Vida. É projeto? Eu não sei como é que chama. Mas o fato é que eu tenho aqui a minha mesa, rapaz, cheia de papéis, certo? Com as anotações, como os fatos, as notícias envelhecem rápido, então por isso eu vou pedindo aqui, quando já são 3 minutos de vídeo. Eu comecei fazendo aí um trololó, sabe, com uma música do Jobim, usando meu velho teclado. Esse teclado, rapaz, eu tenho, sabe desde quando? Desde, acho que é 2006, bicho, 2006, eu acho que é 2006, quando o irmão que eu tive passou lá por Altamira, sabe, e eu acho que ele já foi com um plano na cabeça dele de me entregar esse teclado, como uma vez ele quis me entregar, rapaz, um carro da companheira dele, sabe, da companheira dele, sabe, um Renault, sabe, ele queria me entregar o carro, queria me dar o carro da companheira, sabe, e eu vi assim de mau jeito a questão, sabe, aí comecei a falar umas coisas assim, falar de cavalo dado, sabe, e falar de cigano, sabe, não sei mais o que, ele percebeu que eu não queria o carro, sabe, e aí, sabe, a gente desconversou, mas o fato é que o teclado, nós fizemos um rolo, tá certo? Eu me lembro, ele me vendeu o teclado por R$ 1.600. É um teclado Roland, sabe? E o teclado é um teclado digital, tá certo? Ele é um computador e ele já está defasado, mas ele tem a parte musical intacta. A casca dele está toda fumada já, tá certo? Ele já viajou comigo de avião
e de ônibus também, e foi assim quebrando aí, sabe, a casca dele, sabe. Mas ele tá me olhando ali e eu fiz agora um trololó com ele aí, sabe, a música de Antônio Carlos Jobim que eu queria comentar. Eu não sei por que que eu falei do Antônio Carlos, sabe, não sei se foi pensando em Vinícius de Moraes, pensando em Guimarães Rosa. Vinícius foi diplomata, Guimarães também foi, tá certo? E aí, então tiveram tempo aí, sabe, para ver questões na área de humanas, na área de literatura, tá certo? Vinícius foi poeta e Antônio Carlos Jobim foi músico. Eu peço licença para Guma aqui, bom dia, dá um abraço no macacão para mim, tá certo? Vou bem ali e volto já, tá certo? Aí quando eu faço esse movimento aqui, eu tô olhando o meu papel que me diz, sabe, que eu estou sempre numa ágora, certo? Que eu sou um cidadão, tá certo? E todo cidadão de um país, de uma nação, tá certo? Ele tem a ágora na sua frente, quer dizer, não é todo, tá certo? Lá na China tem, sabe? Tem ágora também, nos Estados Unidos tem ágora, sabe? Os países, de um modo geral, tem um local de assembleia, tá certo? Onde há cidadãos, tá certo? Os seres humanos hoje são cidadãos de muitos lugares. Tá certo? Hoje a Israel na ali na Palestina, tá certo? Como é que te chama ali? Na Palestina, sim, ali no Mediterrâneo, tá certo? Ele luta para, sabe, consolidar um estado político, tá certo? Para ali, sabe, falar de que os israelenses ali são cidadãos do Estado de Israel, aquela coisa toda, mas ao redor tem palestinos também, sabe, que querem o mesmo direito de ter um Estado, só que os israelenses não querem, sabe, conceder isso. Eles pegaram com o apoio do capital do mundo, sabe, ali o direito de se estabelecer ali na Palestina, tá certo? E fundar em 48 um estado político e ali colocar pessoas, tá certo? Foi um movimento do que se chama hoje sionistas, tá certo? Eu estou me merecendo um trabalho sobre o sionismo, mas eu não quero fazer, não quero me especializar em sionismo, aquela coisa toda. Mas eu sei que tem uma figura aí, sabe, que pensou o sionismo, e o Marx, de certa forma, se envolveu com o sionismo, sabe, porque ele se envolveu com o ódio contra os judeus, tá certo? Ele tem um artigo, eu acho, denominado Questão Judaica, sabe, acho que é dele com Engels, e onde ele aborda essa questão do ódio judeu, tá certo? Do ódio contra os judeus, e ele padeceu isso na pele, rapaz, sabe? Ele foi um cara odiado, sabe, odiado pela a elite econômica da época, pela a elite social da época por onde ele circulava, tá certo? Ele nasceu na Alemanha, em Trieste, Trieste, acho que é essa a cidade dele, tá certo? Trieste, na Alemanha, não sei, bom, o país é a Alemanha, tá certo? A cidade é Trieste, certo? Mas o corpo dele não está nessa cidade, me parece que o corpo dele está em Londres, eu não sei. Mas eu lembro que, assim, sabe, o movimento dele enquanto intelectual, sabe, foi dentro, enxergando com o rabo do olho a preocupação do ódio judeu, do ódio contra judeus, sabe, que ele sentia na pele, sabe, e foi perseguido por ser judeu, Marx, tá certo, por ser judeu, tá certo. É tipo assim, eu, sabe, Ernest, sabe, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, brasileiro, tá certo? E ele ali judeu, sabe, numa mistura ali, sabe, de etnia, sabe, com religião, tá certo? Mas assim, eu nos Estados Unidos seria um brasileiro, na Alemanha eu seria um brasileiro, tá certo? E o Marx na Alemanha era um judeu, tá certo? Então, quanto a isso, é o ponto de vista étnico, certo? É o ponto de vista cultural. Outro dia eu misturei alhos com bugalhos. Em geral, quando a gente fala das questões étnicas, a gente está falando de etnografia, estamos falando de antropologia, tá certo? E estamos falando de cultura, tá certo? E vamos por aí, tá certo? São 9 minutos de vídeo, bicho. Eu já pedi licença para Guma e eu tô aqui vendo um processo que eu tenho na justiça. Deixa eu ver qual é esse processo aqui. É justamente o que me impediu de fazer o vídeo no domingo, sabe? Porque aconteceu um fato. Tem um doido rapaz numa cidade aí, tá certo? Que se apoderou de um terreno, sabe?
E esse terreno estava na mão de uma senhora, tá certo? Essa senhora me procurou e eu patrocinei a causa. Era uma causa de reintegração de posse, tá certo? E os documentos que ela tinha eram documentos fracos e eu já tinha feito isso uma vez. É usado o feito judicial criminal para produzir provas, documentos, tá certo? Para depois dali extrair os documentos e movimentar um feito civil, um feito cível, tá certo? E foi o que aconteceu. Só que esse meu feito, rapaz, demorou demais, rapaz, sabe? Porra, bicho, tá certo? Eu tô vendo aqui, por exemplo, eu comecei o feito criminal, tá certo? Em 2017, rapaz, só em 2024, 2023, 24 é que eu fui, sabe, fechar esse processo criminal para poder usar as provas no feito cível, tá certo? Que eu dei entrada em 2024, tá aqui, tá certo? E eu estou pedindo então a reintegração de posse. Antes eu entrei querendo, sabe, medidas de responsabilidade criminal contra um cidadão por esbulho possessório, tá certo? E no final o cidadão terminou não sendo incriminado por questão, acho que não sei se foi a prescrição, acho que foi a prescrição que foi alegada pela parte, pela a sua defesa, tá certo? E nessa época, quem estava patrocinando a causa era o Ministério Público, foi um movimento que eu fiz para desviar, sabe, e fortalecer a demanda, sabe, empurrando o Ministério Público, sabe, na luta, mas no final o Ministério Público foi derrotado nessa questão do esbulho possessório por questão de excesso de prazo, certo, da justiça, aí, sabe, para finalizar o processo e tudo bem. Mas valeu para mim, sabe, a produção documental. O que aconteceu? Eu peguei todas as provas e depoimentos e documentos ali produzidos, sabe, e joguei num feito aí que eu abri, que eu protocolei, tá certo, um feito de reintegração de posse, e o juiz me concedeu a tutela antecipada, bicho. Só que a minha cliente foi reintegrada e o cara tá teimando, rapaz, sabe? Tá teimando em se manter. Domingo ele pegou um motosserra, sabe? Foi lá na propriedade da outra, na posse da outra, sabe? Jogou toda a cerca que ela tinha feito embaixo, tá certo? E eu entrei com uma ação aí, sabe? Pedindo, levando ao conhecimento do juiz essa situação e pedindo a prisão em flagrante do cara. É o que está escrito aqui. Meu último movimento, sabe? Tá escrito assim, a juntada de petição, pedido de prisão em flagrante, tá certo? Porra, cara, é foda. Mas eu tinha que fazer isso, rapaz, era meu dever fazer isso. Uma outra questão, rapaz, é uma questão que está rolando lá numa outra cidade agora, tá certo? Chamada Bragança, a 200 quilômetros de distância aqui de Belém, onde eu tenho um processo, rapaz, olha, um processo datado, sabe de quando? De 2017 também, rapaz, sabe? Porra, bicho. Mas ali a parada é outra, rapaz, é uma casa, sabe, do Minha Casa Minha Vida, que um certo, uma certa pessoa adquiriu, tá certo? E aí, rapaz, a casa, sabe, foi construída daquele jeito, rapaz. Esse pessoal não presta, né, rapaz? Rapaz, o capitalismo não presta, tá certo? E o empresário não presta, porque o negócio dele, rapaz, sabe, é faturar, rapaz, é ter lucro. Eu me lembro o seu João, rapaz. O seu João foi um açougueiro, rapaz, que eu conheci quando eu cheguei, tinha acabado de chegar de Altamira aqui em Belém, moleque, sabe? E comecei comecei a percorrer o território, a andar no território, sabe? Andei lá para o São Brás e lá vi ali um mercado de carne, me aproximei e por acaso ali, sabe, do mercado de carne tinha um talho que vendia ali, sabe, carne esquartejada, tá certo? E o dono ali, sabe, o arrendador do talho era um vizinho, sabe, meu ali, sabe, da minha família, ali na Zé Bonifácio. Aí eu comecei a encostar ali no talho do cara, sabe? E de repente me aproximei das folhas. Como é que chama a folha, sabe? Que naquela época não tinha saco plástico, tá certo? Se usava umas folhas naturais, sabe? Como é que chama? Não vou lembrar agora. Que se usava para embalar, rapaz, sabe? Embalar a carne cortada e pesada e vendida, tá certo? Só que o seu João, rapaz, era um filho da puta, são 14 minutos de vídeo. Ele usava os pesos, e todos os açougueiros ali, sabe, os donos de talho, usavam dois pesos. O gravatinha era um peso de 2 quilos, que só tinha 1.600 gramas, ele era furado, era oco. E tinha um outro de 1 quilo, que só tinha 800 gramas, tá certo? Aí o que faziam os ladrões ali, tá certo? E eu no meio dos ladrões. Eles pegavam, vendiam carne assim, dessa maneira, com peso adulterado, certo?
Aí de repente a pesada era uma pesada de 5 quilos, aí eles gritavam: Ei, salta o gravatinha aí, tá certo? Aí o gravatinha circulava, sabe, de talha em talha, de talha em talha, até que chegava onde o cara tinha pedido, tá certo? E na pesada de 5 quilos faltavam 400 gramas, rapaz, sabe? Eu me lembro que eu contratei com umas freiras aqui do meu bairro, sabe, de São Pedro e São Paulo, ali da paróquia, sabe? Eu falei para elas, sabe, uma delas que eu trabalhava com açougueiro, eu era coroinha, tá certo? Aí, rapaz, ela comprava carne, as freiras compravam carne, tinha uma comunidade de freiras ali do Preciosíssimo Sangue, onde estava a Madre Zarife, certo? Nessa época ela não era madre, era apenas irmã. E tem um colégio hoje no bairro, sabe, chamado Escola, ou Colégio Madre Zarife Salles, sabe? O pessoal quer endeusar, sabe, essa criatura, quer santificar, sabe? Mas eu não concordo muito. Mas ela, já falei aqui, sabe, que ela era a tocadora do harmônio. Tá certo? Ela tocava harmônio, era uma mulher de teclado, era uma mulher fina, rapaz. Eu não sei por que que ela foi para congregação, sabe? Não sei, sinceramente eu não sei. Não sei, não quero saber, não vou falar agora porque não vai dar tempo. Eu só sei que eu contratei, rapaz, sabe, ali, eu falei pro seu João, olha, tem umas freiras ali, sabe, que estão querendo carne, elas compram 5 quilos de carne toda semana. Aí o seu João prontamente disse, pode ferrar, tá certo? Aí eu levava, rapaz, eu mesmo levava a pesada, pegava assim uma cabeça de chã, sabe, assim, aí colocava numa embalagem, eu não lembro que embalagem era essa. Eu não sei como é que eu ia também, rapaz, nessa época que negócio de ônibus era escasso, eu acho que eu vinha andando, rapaz, sabe, com a cabeça, com a com a alcatra, sabe? Alcatra, eu falei alcatra, não, com a cabeça de lombo, não, não é cabeça de lombo, sabe? É chã, rapaz, é uma peça de chã, rapaz. Eu acho que eu colocava na cabeça, eu cansava, eu era um molequinho assim, magrinho, sabe? Mas assim, espichado, entendeu? Só sei que eu chegava, saía do São Brás e ia pro Guamá levando ali aquela peça de chã, rapaz, sabe? Quando eu chegava lá, tomava um refresco que a freira me dava. Tinha uma freira que era conhecida, sabe? E eu era coroinha, eu já disse. Aí ela me dava o dinheiro, eu voltava pro mercado e entregava pro seu João. Seu João, que essa altura, rapaz, já era 11 horas da manhã, tá certo? Ele já estava se aproximando de uma lanchonete, um bar, sei lá o que diabo, que tinha ali dentro do mercado, assim, sabe? Numa parte afastada assim. Eu acho que era um bar, né? Um bar, não sei, uma lanchonete, eu não sei. E ele se sentava a uma mesa e ali, sabe, começava a verter cerveja, 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 sabe? Quando era meio-dia, 1 hora da tarde, ele decidia ir para casa e já ia balançando. Aí tinha um Aeroílis esperando por ele, contratado, um táxi Aeroílis, sabe, que era o carro que funcionava na época, certo? E ele vinha, eu aproveitava, vinha com ele no Aeroílis, sabe, para ver se pode, certo? Ele era meu vizinho. E a desgraça era que ele, rapaz, na pesada de 5 quilos, ele usava o gravatinha, rapaz, vê se pode, porra. O gravatinha era um peso de 2 quilos, tá certo? Mas ele era furado e só pesava 1.600 gramas, tá certo? E o seu João pegava da pesada de 5 quilos, pegava 400 gramas, tá certo? Que ele comprava uma ou duas cervejas, eu não sei se era bem isso, sinceramente eu não sei. Seu João não prestava, eu também não prestava porque estava junto com o seu João. E o seu João roubava as freiras, eu roubava as freiras junto com o seu João, puta que pariu. Ai, ai, mas assim, rapaz, por que que eu tô falando isso? Eu estou falando isso porque eu estava falando que empresário não presta, rapaz, e um empresário aí se meteu no ramo da construção do Minha Casa Minha Vida, pegou dinheiro da Caixa Econômica do Banco do Brasil, melhor dizendo, tá certo, e construiu ali, sabe, ele adquiriu o terreno, sabe, fez a construção e fez essa construção pedindo financiamento do Banco do Brasil que deu dinheiro para ele, rapaz, sabe? Deu dinheiro para ele e fez, sabe? Aí depois o Banco do Brasil pegou a construção, tá certo? E começou a fazer contratos de financiamento, tá certo? Tá certo? O meu cliente tomou dinheiro emprestado do Banco do Brasil, tá certo? E pagou, creio eu, para o dono ali, sabe, para o dono da construtora, como é que eles chamam? Eu não lembro agora, da incorporadora, tá certo? É uma incorporadora pequena de fundo de quintal, tá certo? Eu só sei que eu deveria, nessa minha ação, ter chamado o construtor, o financiador e o segurador, tá certo? O Banco do Brasil e a seguradora do Banco do Brasil. Mas eu não chamei o incorporador, sabe? O construtor, tá certo? Aí a coisa ficou assim mal resolvida, rapaz, sabe? E aí eu escrevi a peça e no meio da peça eu invoquei, por sorte, o Código de Defesa do Consumidor, que fala de um
princípio chamado princípio da inversão do ônus da prova, tá certo? E na sentença o juiz descartou o Banco do Brasil, o financiador, tá certo? Eu fiquei sem uma perna, tá certo? Mas o juiz aguentou a causa na outra perna, tá certo? Que era o papel da seguradora, que disse, não, eu não posso me responsabilizar porque esse cara aí, esse cidadão aí que adquiriu o imóvel, tá certo? Ou o imóvel que ele adquiriu constitui, tem aqui um dano, tá certo? Como é que ele chama? No plano dos seguros, tem não vou lembrar agora o nome, tá certo? Mas tem um nome, sabe, que designa ali, sabe, ali uma causa, uma situação, tá certo? Não vem agora, sinistro, a palavra é sinistro, tá certo? O sinistro ali, sabe, de afundamento do chão, do piso da casa, sabe, que alterou toda ali a estrutura, as paredes, aquela coisa toda, sabe, ali, sabe, esse sinistro não tinha previsão no contrato de seguro, vê se pode. Aí o juiz, sabe, para não perder, sabe, mas entendendo que assistia direito ao meu cliente, sabe, que era inocente, não tinha nada a ver com o sinistro que aconteceu, ele pediu financiamento, comprou, adquiriu, e o bem, sabe, aí, sabe, afundou no chão, rapaz, sabe, não sei como é que foi isso. Aí o juiz jogou para cima da seguradora essa certa responsabilidade de pagar a indenização de danos morais e danos materiais. Tá certo? Agora foi tudo misto, rapaz, sabe por quê? Porque eu invoquei aí, sabe, a ideia, sabe, de entrar na justiça, no feito de justiça, de juizado especial, sabe, para impedir que o poderio financeiro do Banco do Brasil e da seguradora dele, sabe, seguradora, não lembro agora o nome da seguradora, acho que está aqui o nome da seguradora, tá certo? Aqui não fala, tá certo? Mas se eu fosse verificar, eu acharia, deixa eu ver se eu acho. Eu não sei, eu não vou achar. Mas não tem problema não, eu só sei que a seguradora é vinculada ao Banco do Brasil, tá certo? Aí, rapaz, o juiz, sabe, aproveitou o código de defesa do consumidor quando são 21 minutos de vídeo, sabe, e inverteu o ônus da prova e disse que aqueles contratos de adesão, tá certo, que aqueles contratos padrão que as pessoas em geral assinam quando tomam empréstimos bancários, essas coisas todas, tá certo? Ou então quando faz uma compra, se você vai fazer uma compra em qualquer lugar e vai comprar fiado, entendeu? Porra, bicho, aí você assina um contrato já pré-fabricado ali, já pré-escrito, contrato de adesão, como a gente chama, onde você não discute as condições, tá certo? E você ali, porque está precisando, adquire o que você quer, a mercadoria, com base naquele contrato. Foi o que aconteceu com o meu cliente, tá certo? Aí o juiz inverteu o ônus da prova, sabe? E disse que aquele contrato ali, sabe? Que dizia de adesão, sabe? Que dizia que o sinistro não estava ali previsto nele, no contrato, tá certo? E por isso ele não teria responsabilidade. O juiz disse, não, 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 esse contrato de adesão aí, tá certo? Do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Ele se torna inválido para isso, tá certo? E por isso eu condeno a seguradora. Descarto o banco, a financeira, tá certo? O financiador, mas incluo aí, sabe, o seguro, e incluiu, sabe, a situação do meu cliente, sabe, como sendo um sinistro digno, sabe, de ser reembolsado, o prejuízo, sabe, ser reembolsado. E eu tô teimando, rapaz, e hoje a questão é a seguinte, tá certo? Eu tô vendo aqui que foi publicada a sentença em 23 de junho, veja, só agora, dia 6 de junho, e hoje são 8, tá certo? Que foi lançado na movimentação processual, tá certo? A data do dia 6 de julho, dando conta de que a sentença foi publicada em 23. Veja como é que pode uma porra dessa. A gente está lidando, sabe, com meio digital, tá certo? E um evento que acontece no dia 23 de junho, tá certo? A publicação, tá certo? Só agora aparece na movimentação do processo, e quem sabe agora, tá certo? Ali, sabe, o setor encarregado me vai liberar 2 alvarás, tá certo, para eu poder pegar, sabe, um troco aí que corresponde ali, sabe, em parte o prejuízo que meu cliente trouxe, sabe, eu não sei se ele ainda tem essa casa, eu não sei. Mas o fato rapaz, sabe, que eu estou aí, sabe, lidando com isso. Aqui está dizendo que quem juntou, sabe, que quem juntou a documentação aí foi um fulano aí. Não foi o juiz, aqui está o nome do juiz, mas eu não vou falar o nome do juiz, não. Mas assim, eu estou usando, sabe, isso aí, só para encher aqui a linguiça, tá certo? Já falei de 2 situações aí. Aqui está o Vinícius de Moraes, tá certo? E a música cair, sabe, que eu botei para rolar, tá certo? Fiz aí como eu falei, um trololó, tá certo?
e eu estou aqui com as notícias ao meu lado, tá certo? Notícias que vão envelhecer, tá certo? Mas o fato foi, deixa eu só falar mais uma coisa aqui, quando são 24. Ontem eu recebi um telefonema à tarde, sabe? E onde foi dado conta, sabe, de que eu, no domingo, eu estava em Castelo de Sonhos, tá certo? Uma cidade, um distrito, é uma cidade, Castelo de... Não, não pode ser cidade porque ela faz parte do território de uma cidade, que é Altamira, tá certo? É um distrito, distrito de Altamira. Eu acho que Castelo de Sonhos não é a cidade, ela é um distrito de Altamira, tá certo? E tanto que o evento que aconteceu foi o processo de eleição, o tal de PED, o processo de eleição democrática do PT, eu não sei se PED quer dizer isso, exatamente isso. Eu só sei dizer, sabe, que de repente eu estava eleitor lá em Castelo de Sonhos no domingo, quando eu estava aqui em Belém, rapaz, sabe? Mas meu nome apareceu numa relação de eleitores lá de Castelo do Sonho. Quer dizer, um nome, um homônimo meu, tá certo? Apareceu lá, rapaz, sabe, em Castelo de Sonhos, tá certo? Porra, bicho, olha. Castelo de Sonhos, que é um lugar onde está o Márcio Santos, tá certo? Márcio Santos. Tem o Vitor Lima e o Márcio Santos. O Márcio Santos é dono do canal, é Parazão Rústico, certo? Que eu assisto, mostrando ali cenas de mata e de rios ali, do rio Curuá, tá certo? Ali dentro do território de Altamira, tá certo? E de repente me colocaram em Castelo de Sonhos, sabe? Como eleitor do PT, vê se pode. Eu deixei de ser do PT, rapaz, acho que foi em 2001, 2002, não estou bem certo, tá certo? Eu, quando cheguei aqui em Altamira, eu já vinha me aproximando do pessoal aí mais à esquerda, dentro do PT, tá certo? E fazia parte de uma corrente chamada... corrente, como é que chamava? Socialismo o quê, rapaz? Eu não lembro mais. Tá certo? Como é que chamava? Força Socialista, tá certo? Depois passou a ação, APS, certo? Ação, o quê, rapaz? Ação Popular Socialista, tá certo? A Força Socialista se tornou APS, a Ação Popular Socialista, tá certo? E eu venho assim, sabe, fazendo a minha militância política pelo campo da esquerda e institucionalmente, tá certo? Para não ficar aí, sabe, aleijado, penso, e para não ser assim, sabe, um militante ou um cidadão, sabe, que não se preocupa com questões de militante, com questões políticas. E o que eu falo hoje, o que eu penso hoje, sabe, me digo do campo de esquerda, tá certo? É por conta disso, eu tive militância. E essa militância começou quando eu comecei, quando eu desenvolvi um trabalho na Universidade Federal do Pará como professor de uma fundação, tá certo, dando aula para alunos da Universidade Federal do Pará durante 3 ou 4 anos, tá certo, lá no campus universitário de Altamira, tá certo. E lá em Altamira eu desenvolvi militância política e ali, sabe, ali fazia debate político, filiado, tá certo? E enfim, tá certo? E de repente, por conta dessas relações político-partidárias, tá certo? Me colocaram em Castelo do Sonho, tá certo? Agora eu não sei se sou eu, o nome é um homônimo, tá certo? É um homônimo. Aí eu fui consultado ontem, certo? E ali, sabe, estão querendo, sabe, um quadro do PT com que eu fazia debates no passado. Hoje tem uma força. No meu tempo, dentro do PT, a força que humilhava o Edmilson Rodrigues, sabe, que fez ali a ruptura, sair junto com aquela senadora na época lá da Paraíba, sabe, para fundar o PSOL, e carregar a APS para dentro, sabe, desse movimento, e eu junto com a APS, rapaz, aí o seguinte, era justamente esse rolo compressor que tem uma tendência fortíssima, que era a tendência do Zé Dirceu dentro do PT, não vou lembrar agora o nome, tá certo? E essa mesma tendência elegeu agora o Edinho, ex-prefeito de Araraquara, presidente da sigla, tá certo? E por vezes me dá vontade de voltar ao PT, mas eu não, sabe, eu acho que não teria objetivo, sabe? Eu não sei, bora ver, sabe? Eu não sei como é que seria isso. Mas de qualquer maneira me colocaram, rapaz, sabe, de uma relação de filiados do PT, rapaz, sabe? No distrito de Castelo de Sonhos, tá certo? E ali diz que está lá minha assinatura, só que eu não reconheço aquela assinatura, tá certo? O homônimo é meu, tá certo? Mas eu não estive em Castelo de Sonhos e paro por aqui, tá certo? E dessa forma, bicho, são 20 minutos de vídeo, as notícias aqui que eu anotei, sabe, vão caducar, porque, sabe, fica difícil você aproveitar em outro vídeo, sabe, essas
essas notícias, tá certo? Mas eu deixo então assim, sabe, para outra oportunidade essa ideia, tá certo? O fato é que hoje é terça-feira, hoje são 8 de julho, bicho, tá certo? Eu não sei se tem alguém da família hoje aniversariando, preciso ver isso, não sei se foi ontem 7. Porra, tem que ver, rapaz, olha, eu não posso dar essas rateadas aí. Bom dia a todos, tá certo? Meu nome é Ernest, estou numa ágora, certo? E assim, sabe, como cidadão ali, vendo a oligarquia se movimentando ali, tomando decisões, e eu ali, sabe, com o meu voto único, sabe, querendo me aliar com outros numa militância, tá certo? Mas patinando no campo da esquerda, sabe, no campo da esquerda civilizatória. É isso aí, meu nome é Ernest, eu já disse, sabe, meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, porque eu sou um caboclo falador. Bom dia.